Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, né, como o professor já me apresentou, sou o Samuel, orientando, né, a professora Adriana. E eu fui responsável de apresentar o primeiro capítulo dessa obra que a professora acaba de fazer, né, uma apanhada geral sobre os capítulos do mesmo. E o primeiro capítulo diz respeito, né, aos fundamentos da pedagogia histórico-crítica, a formação do ser humano na sociedade comunista como referência para a educação contemporânea, do Newton Duarte. Antes de eu adentrar assim no primeiro, na introdução, né, do texto do autor, eu gostaria de trazer à tona alguns conceitos assim principais que permeiam a obra do Marx e Engels, né? Quase todos, se vocês forem ler assim a posteriori, vocês vão perceber que esses conceitos lá estão e que também fazem parte desse texto do que o Newton Duarte está por hora nos apresentar aqui, que eu vou fazer a explanação sobre o mesmo. Bom, o primeiro conceito que eu trago aqui é modos de produção, né? O segundo, meios de produção, forças produtivas, força de trabalho, relação de produção, classes sociais e alienação. Não estão todos presentes na obra, mas algum deles vocês vão perceber que eu vou trabalhar mais à frente. Bom, o que é modos de produção? Parece conceitos simples, mas como eles são bastante próximos um do outro, é bem fácil de se confundir, né? Quando você vai escrever ou falar sobre um, você pode estar falando do outro sem, né, sem perceber que está caindo numa confusão. Modos de produção, né, na teoria marxista, são todos os objetos sobre os quais trabalha, né, e é necessário a produção. São os objetos, instrumentos ou ferramentas, máquinas, oficinas, fábricas, né, e a gente percebe que são diferentes modos de produção. Por exemplo, temos o modo de produção primitivo, o modo de produção asiático, né, o escravista, o feudal, e o capitalista, também o socialista e o comunista, mas esses dois, né, são mais remotos, que a gente vai perceber também no decorrer da leitura da obra do Hugo Duarte. Na sequência, também eu falo sobre meios de produção. Olha como que é próximo. O meio de produção já se refere, né, ao conjunto de equipamentos utilizados pelo trabalhador, seja em uma atividade individual ou seja em um trabalho coletivo ou subordinado, como nas fábricas. Esses são os meios de produção. Já as forças produtivas, né, são as capitais, né, as terras. Quando se fala força produtiva, ela pode ser material, né, e imaterial. As capitais, as terras, matérias-primas, ferramentas e equipamentos, né, e os métodos e técnicas de utilização utilizados pelos trabalhadores. E a força de trabalho que a gente vai observar bastante presente na obra do Newton Duarte, e que, segundo Marx, é a única capaz de produzir valor, produzir riqueza, né? E também temos as relações de produção, que são as formas como, né, a divisão do trabalho imprime essa relação de produção entre os trabalhadores, a distribuição no processo de produção e reprodução da vida material. E também classes sociais. Quando se fala em classes sociais, nós vamos estar discutindo também, para Marx, claro que a gente percebe que no sistema capitalista há mais de uma classe social, né? Classes sociais. Mas para Marx, as classes, duas principais são elas, a burguesia, né? Que são os donos dos meios de produção, e também a classe dos proletariados, aqueles que são os expropriados dos meios de produção, mas que possuem a força de produção, que produz a riqueza, que produz valor. Muito bem? E, por último, a alienação, um conceito principal na obra do Marx, que a alienação é onde o trabalhador já não tem mais domínio nem conhecimento sobre o que é produzido, sobre o que eu mesmo produz. Assim sendo, já na introdução desse texto, né, Newton Duarte, ele diz que os desafios dos temas nos dias atuais são por duas razões para discutir os fundamentos da pedagogia histórico-crítica, né? A primeira dessas duas razões é que os fundamentos teóricos são abertamente desvalorizados no campo dos estudos pedagógicos e, em seu lugar, louvam-se o ecletismo e o espírito pragmático, né?
Ecletismo, várias teorias, e o espírito pragmático com essa coisa prática, né, deixando de lado o arcabouço teórico, né, o arcabouço histórico e assim por diante. E a segunda razão é de que são poucos aqueles que se consideram totalmente sem, não são poucos aqueles que se consideram totalmente sem sentido se defenderam a pedagogia marxista no âmbito da educação, né? Porque já se fala pedagogia e isso a gente vê bastante. E de antemão gostaria de também ressaltar aqui o autor ele chama bastante atenção que o professor que queira fazer uso desse instrumento, dessa pedagogia histórico-crítica, né? Ele tem que ter esse interesse mesmo de passar um conhecimento rebuscado a essa classe trabalhadora, né? Caso contrário, ele não estará fazendo um uso, digamos, coerente dessa perspectiva pedagógica, né? Então, ele tem que, sim, se identificar com a questão da luta de classes, com o sistema capitalista, para poder estar fazendo um bom uso dessa perspectiva pedagógica, né? E essa questão da luta de classes, como já disse, quais são essas classes que estão em questão aqui? São essas duas classes, a classe burguesa e a classe trabalhadora, a classe do proletariado. Mas o que justifica tomar como referência o comunismo, né? Que ele vai tomar, ele diz que a gente, para entender essa perspectiva pedagógica no sistema capitalista, temos que ter como referência a formação humana, a formação, né, do ser humano no sistema comunista. Repare que não estamos falando de mudança de sistema capitalista para o sistema comunista, como alguns autores marxistas vão dizer. Está falando que peguemos como referência essa formação humana do comunismo para analisar a pedagogia, a formação de homem no sistema capitalista, né? As premissas que o autor traz para a discussão é que a humanidade chega a esse estágio de desenvolvimento através da realidade já estabelecida no próprio capitalismo, né? Para Marx e Engels, já em ideologia alemã, eles vão discutir que essa condição já estabelecida no capitalismo é que nos permite esse acesso a esse novo sistema de formação humana, formação comunista. Mas que condição que é essa? Essa condição de precarização do trabalho, essa condição de precarização da classe subalterna, né, da classe trabalhadora. E a gente percebe que quando o sistema capitalista nasce, ele nasce com uma ilusão, uma ideologia de que o trabalhador ele se sentirá livre, né? Será um ser livre. Não é por aí. Que também haverá uma ascensão. Pelo contrário, o que a gente consegue perceber é que cada vez mais afunila-se a riqueza produzida pelo trabalhador e, em contrapartida, nesse mesmo ritmo, também aumenta a desigualdade social. Então, esse pano de fundo, essa realidade, essa dinâmica de poucos se enriquecem e muitos ficam cada vez mais pobres, que permitiria, né, essa mudança de capitalismo para o comunismo. Claro que neste meio temos o processo de transição, que foi denominado por Marx como o socialismo. Então, esse processo de sair de um sistema a chegar ao outro é dado pela própria realidade de lutas de classe estabelecida dentro do próprio sistema capitalista. Segundo Marx, o próprio sistema capitalista forneceria as armas para sua própria ruína, né? Mas isso não aconteceu ainda, professor Samuel. Não aconteceu porque Marx não vê o processo como se dorme no capitalismo e acorda no comunismo. É um processo contínuo, assim como a história. Mas como que a gente consegue também ter essa percepção de que ocorrerá um dia o fim do capitalismo? O próprio Marx, já no seu livro, que escreve juntamente com Engels, o Manifesto do Partido Comunista, ele vai discorrer assim acerca de várias sociedades que já se findaram, né? Como que a gente chegou no capitalismo? A gente passou pela Idade Média, passamos pelo período da escravidão, estamos no capitalismo, assim a gente pode também, assim, entrar em outro período, em outro sistema, né, de classe.
Bom, mas como acontece esse movimento, né? Eu já fiz uma prévia aqui, para Marx, né? É necessário que a gente entenda nesse processo a dialética imanente a essa realidade, ou seja, o movimento das contradições. Como eu já disse, é uma contradição, né? A gente perceber que quem produz a riqueza a classe trabalhadora, é a massa, é 95% da população, mas quem goza dessa riqueza, desse bem produzido em coletivo, é uma minoria, né? Então, esta é uma das contradições, e essa contradição leva o que dá o estopim para essa mudança, são as lutas de classes, né? Então, este movimento histórico dialético tem como um dos polos da contradição a propriedade privada e a divisão social do trabalho, ou seja, é a alienação. Aqui um conceito bastante caro assim para a gente entender, né, neste texto, é o conceito de alienação. Por quê? Porque justamente esse conceito, esse processo de alienação que faz com que o trabalhador não crie essa consciência de classe, porque vejamos, se 95, estou fazendo uma aproximação, se 95 produz e não consegue juntar, não consegue fazer essa união, que não ter essa consciência que são eles que produzem para poder tomar o poder e assim instaurar um outro sistema, é porque tem uma coisa que não lhes permite que isso aconteça, que é a alienação. Alienação do quê? Alienação dos meios de produção, alienação dos modos de produção e alienação também do conhecimento, né? O outro polo dessa contradição dialética é de que a atividade humana alienada produz as condições de sua própria superação. Como eu acabei de falar no momento antes, que essa contradição ela vai se tornando insustentável a ponto de acontecer a própria superação dessas contradições existentes no sistema capitalista. Tá ficando tudo bem até aqui, pessoal? Todo mundo está entendendo? Podemos continuar? Samuel, tá Sim. me ouvindo? Só queria que você voltasse um pouquinho, que eu estou fazendo algumas anotações, é, nos conceitos, Dizer onde? Pode falar. a diferença entre modos de produção e os meios de produção. Sim, lá no início, né? Início. Muito bem. Modos de produção, objetos sobre os quais se trabalha e são necessários à produção. Ou seja, o exemplo de modo de produção, os instrumentos ou ferramentas, máquinas, oficinas, fábricas, são esses modos de produção que foram expropriados, né, do trabalhador. É esse modo de produção que é o modo de produção privada. E depois, meios de produção, né? São. Meio de produção utilizado pelo trabalhador, seja atividade individual, né, ou seja no âmbito coletivo. Por exemplo, né, a fábrica são os meios de produção. Entendi. A gente percebe que antes do sistema capitalista, o trabalhador ele era camponês, ele tinha acesso aos meios de produção, que era o quê? A terra, né? Conforme a passagem do sistema feudal para o capitalismo, né, o capitalismo primitivo, o trabalhador, né, artesão, ele vai perdendo a matéria-prima, vai perdendo o meio de produção e se torna um dono só da sua força de trabalho, que é o que ele vai negociar no sistema de trocas com o capitalista, em troca do dinheiro. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada. Então, por exemplo, o capitalismo, o socialismo, né? Eles entram em modos de produção. É isso. Modos de produção. Muito bem.
Por exemplo, tem um modo de produção primitivo, né? O asiático, o escravista, o feudal, o capitalista. Quando a gente fala que a gente vai mudar do sistema capitalista para o comunista, estamos falando que nós vamos mudar os modos de produção. Sim. Porque Beleza. não será mais um trabalho baseado na exploração, e sim um trabalho cooperativo, né? Tudo bem? Posso fazer uma contribuição aí, né? Nessa questão? Fique à vontade. Eu acho que o importante é, quando você falou sobre a questão da alienação, né? Ele é fundamental porque, para Marx, a alienação ela é econômica, né? No sentido de que o trabalhador é obrigado a vender o seu trabalho para satisfazer certas necessidades que talvez não são necessariamente necessidades humanas. Mas a questão que se coloca é que as pessoas estão alienadas do seu trabalho quando o trabalho se transforma no meio e não no fim, né? Então, ele, na verdade, é um meio para satisfazer, digamos assim, o desejo de outros, não do trabalhador. E é nesse exato momento que o trabalho se torna nessa máquina alienante, ou seja, o trabalhador não desfruta do trabalho que exerce, né? O trabalho tem um meio para satisfazer outras necessidades que não a deles. Então, eu acho que isso é importante. Isso é muito importante que você apontou, Martinho, até porque lá mais à frente do texto nós veremos que no sistema capitalista, né, o dinheiro é só um meio para a sobrevivência e não para o gozo e não para a autorrealização humana, ok? Por isso que também é importante destacar que quando você vê algumas pessoas defendendo, né, o socialismo, o comunismo, ou até mesmo o capitalismo, a gente só vai conseguir entender esses meios de produção a partir do momento que alterar aqui os modos de produção, que é isso que o Samuel está comentando. Enquanto não mudar o modo de produção, a gente não consegue pensar num trabalho intencional para o homem. E, ao mesmo tempo, ficamos numa alienação constante. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui da pandemia, né? Hoje se fala muito em solidariedade. Então, olha, gente, vamos criar um grupo solidário para ajudar o outro. Só que, no modo de produção que nós vivemos, nunca nós vamos conseguir ser solidários. Porque a concepção de modo de produção, ele não atinge a solidariedade. E sim, a gente faz uma doação, você pode fazer alguma coisa assim, mas que não é chamada de solidariedade e nem de humanização, porque o modo de produção, ou seja, o sistema em si, ele não permite isso. Por isso que é complicado, e aí a gente cai numa alienação constante, e aí a gente não consegue entender a nossa força produtiva nesses meios, né, de produção, em decorrência do conceito de modo que nós temos, né, de sociedade. Perfeito. E por isso a gente não consegue atingir uma universalidade, né? A gente ou superar esse modo de produção que é pautado na alienação, tem que ter uma consciência universal, né? Não pode ser pontual. Criou-se uma consciência num certo país, mas no resto não, né? Então e outra, esse modo de produção pautado na alienação, para ele a gente vende vida, a gente vende lazer, por isso não temos tempo para poder cultivar a cultura, a questão do conhecimento científico, né? Mas vemos que uma classe privilegiada tem acesso a esse conhecimento, e é por isso que estamos aqui hoje discutindo os fundamentos da pedagogia histórico-crítica, que não é outro senão fornecer à classe trabalhadora o acesso a esse conhecimento mais elevado, mais sistematizado. Correto, professor? Corretíssimo. E aí, Samuel, só para... desculpa, Martins, você ia falar. Pode falar. Não, por isso que eu questiono muito esse modo, né, de aula remota,
dentro dessa perspectiva da pedagogia histórico-crítica, dentro dessa linha, né, do materialismo, porque a partir do momento que tem uma pessoa que fica de fora do processo, nós estamos contribuindo com a desigualdade social, porque então a gente tem que entender que o método do materialismo, a teoria histórico-cultural, a pedagogia histórico-crítica tem um objetivo, que é a classe trabalhadora, ou seja, é pensar que todos esses sujeitos devem e têm o direito de ter acesso. Por isso que o Saviani, ele defende, em todas as suas falas, ele diz assim, que o proletariado, no caso, esse dominado, ele só vai conseguir sair da sua condição de dominação a partir do momento que ele tiver apropriação do conhecimento. Aí sim ele consegue compreender o todo. Então, por isso que a gente tem que pensar muito nisso. A partir do momento que nós temos uma concepção de sociedade e de educação excludente, significa que nós não estamos falando a partir do método do materialismo. Ele não trabalha com a questão da exclusão. Muito bem. Acho que Martim ia falar. Eu ia falar. Eu acho muito interessante como Newton Duarte coloca logo no início a ideia de uma sociedade, né? Uma educação que, de certa maneira, nos direciona para um tipo de sociedade. Ele coloca aqui a sociedade comunista, mas o que me interessa é pensar que, de fato, essa ideia de delimitar, né, que práticas pedagógicas, qual concepção de natureza humana nós temos e que processo formativo nós vamos implementar para que a gente consiga atingir uma outra sociedade é extremamente importante. Porque aqui eu pego a lógica, né, do capitalismo, que, de certa maneira, passa a moldar todo o nosso modus operandi, inclusive, de pensar a escola, que é aquilo que Max Weber vai falar, que a finalidade é o lucro. Isso é importante. E se a finalidade é o lucro, todo o nosso projeto pedagógico, toda a nossa educação, ela tem como finalidade, digamos assim, formar cidadãos que, de certa maneira, vão se construir a partir dessa ideia de que eu preciso ir para o mercado de trabalho para ter lucro. Então, não é muito a ideia de construir um mundo que seja melhor para todos. Não é uma preocupação, por exemplo, de se construir uma educação que possibilita, digamos assim, trazer a prosperidade para todos os seres humanos, mas é sempre nessa lógica, e essa lógica do lucro é uma lógica que, de certa maneira, sempre terá que exterminar alguém, terá que aviltar alguém, terá que tirar de alguém, terá que dar muito para alguns e quase nada para outros, né? É uma lógica que é extremamente desumana, né? Então eu acho que, de certa maneira, pensar, por exemplo, como Peter Singer falava, né, que é injusto, né? Ele falava isso, ela até exclui um pouquinho essa ideia da generosidade, e ele fala que é injusto alguns nadarem no rio de dinheiro, enquanto outros não têm pão na mesa para o café da manhã. Então, quando você dá o pão para aquele que não tem, você não está sendo generoso, você está sendo justo, porque você está repartindo aquilo que... Você está fazendo aquilo que sempre deveria ser feito. Ou seja, você não pode privar outro ser humano de desfrutar, pelo menos, daquilo que é essencial para a sua existência. Então, aqueles que, de certa maneira, acumulam para si, né, todos os recursos que deveria ser para a prosperidade de todos os seres humanos, são injustos. Entende? São injustos. Por quê? Porque você está desfrutando de algo que não é seu. Não é seu no sentido de que, pô, é o mundo, é a natureza, é nosso, é para nós. Então, precisa ser repartido.
a questão aqui, para mim, não é muito aquela ideia de igualdade, porque eu acho assim, eu ainda não consegui encontrar uma lógica de subverter isso, eu acho até quase impossível, mas a questão é que, ainda que exista essa desigualdade, no sentido de, por exemplo, sei lá, você ganha 10 mil reais, consegue viver tranquilamente com esse dinheiro, eu ganho 4 mil reais. Tem uma desigualdade aí, mas com esses 4 mil reais eu não passo necessidade, não passo aperto, eu consigo viver dignamente como um ser humano. Agora, a grande questão é você ter 1 milhão, ganhar 1 milhão, e eu não tenho um pão para comer. Então, de certa maneira, pensar nessa lógica é pensar assim, que tipo de educação a gente está, de certa maneira, problematizando, e esse tipo de educação nos indica ou nos sinaliza um tipo de sociedade, né? Um tipo de sociedade. Então, eu acho que fazer esses meios de campo, deixar muito bem claro essas questões extremamente importantes. É importante ter citado isso, Martim, porque um dos fundamentos aqui da pedagogia de código crítico é justamente que os educadores se apropriem do conhecimento que ela tem, né, no seu arcabouço ali, pedagógico, e forneça essa vontade, né, no educando, de se apropriar desse conhecimento historicamente produzido pela humanidade, né? Contribuindo um pouquinho em relação a essa questão que o Martinho está colocando, eu acho que um exemplo muito claro é as últimas propagandas que estão sendo passadas dos cursos que o MEC está oferecendo, que são cursos totalmente voltados ao mercado de trabalho, e não um curso para humanização, para melhorar o nosso conhecimento de mundo, de sociedade, né? São cursos que realmente, eles até falam, né, que nos tempos de pandemia novas necessidades surgirão, em relação ao mercado de trabalho, ou seja, está ensinando a cada um de nós sermos mais explorados, né? Como nós vamos nos mantermos nesse mercado de trabalho. E na hora que ele estava falando, eu fiquei lembrando dessa propaganda, ficou passando na minha cabeça, e eu falei, como que isso está tão claro na nossa sociedade, né? Tão à nossa vista mesmo. Não obstante eles privatizar a educação, né? Estão os elementos fundamentais para a sobrevivência coletiva humana, né, acaba entrando nesse processo mecanicista e sistêmico, né, do sistema capitalista mesmo, desumano. Por isso que é sempre importante, eu penso assim, que você delimitar muito bem a concepção antropológica, né, a ideia de ser humano é extremamente importante, porque quando a gente chega na modernidade com Descartes, essa ideia antropológica, racionalista, que transforma o ser humano numa máquina pensante, né? Essa máquina que pensa e que a educação é, portanto, pode ser, portanto, esse processo de imprimir em nós um conjunto de informações, de ideias, de conceitos, né? É extremamente interessante, porque antigamente, né, não sendo um saudosista, mas antigamente sempre a epistemologia, ou seja, o conhecimento e a ética, sempre estiveram entrelaçados, né? Então, a ideia de um cara que é, digamos assim, intelectual, que pensa, sei lá, um governador, é alguém também extremamente virtuoso. É alguém que, de certa maneira, carrega consigo as virtudes essenciais que o ajudam a tramitar nesse mundo como ser humano, né? Não existia essa separação entre a ética, entre essa ideia de ser humano. Hoje, infelizmente, a gente tem um problema gravíssimo, né? A gente não presta atenção, mas se deu justamente por essa quebra, principalmente com Descartes, né? Descartes, eu acho, assim, em vez de ele ficar trancado no quarto, deveria encontrar uma menina para namorar, o mundo seria diferente. Eu acho interessante, assim, você está citando essa questão antropológica, que eu penso que a gente tem que ter como pano de fundo mesmo. E por quê? Porque a gente tem que trabalhar dentro da questão do holismo, né? O que a gente tem observado, né? Que dentro dessa lógica capitalista, o holismo é pouco conhecido, é pouco citado. Se for falar de antropologia, então, menos ainda,
né? Se formos pegar, assim, a relação, porque trabalho está presente lá in natura o homem, né? In natura a sobrevivência do homem. Só que esse trabalho presente, por exemplo, na comunidade primitiva, né, na comunidade tribal, não é esse trabalho valorativo, de dar valor, trocar em dinheiro e passar a ser dependente a ele. Então, essa concepção holista, a gente tem, do holismo, né, a gente tem que aprender a trabalhar um pouco mais, mas eu penso que os princípios, né, os fundamentos da pedagogia histórico-crítica traz bastante essa bagagem histórica, assim, que nos leva nos facilita, né, ao menos, a ter essa concepção antropológica mesmo, de homem, né. Professora, gostaria de fazer alguma observação? Alguém mais? Ô Samuel, e aí, como você colocou, né, que essa mudança de sistema, essa mudança dos modos de produção, não acontece da noite para o dia, né? E essa transição, então, você trouxe em Marx o conceito de socialismo, que seria esse processo de transição entre a sociedade capitalista e o comunismo. É isso? Sim, quando Marx, por exemplo, ali no Manifesto do Partido Comunista, ele faz esse plano, né? Por exemplo, por que temos que ter o socialismo como processo de transição? Porque, digamos, seria muito estranho se a gente sair dessa sociedade, né, entre aspas, mal educada, sem concepção de coletividade, sem concepção humanista, e entrar na sociedade comunista seria o mais do mesmo. Né? Então, o socialismo seria um processo de transição para reeducar a sociedade. Por quê? Porque, tendo concepção de coletividade, a gente não vai precisar mais, por exemplo, de classe, não estamos falando mais em classe. Não tendo classe, não estamos falando mais de desigualdade. E não tendo desigualdade, não tem Estado. Aí tudo estaria pronto, né, para entrar no outro sistema, né, que seria o comunismo. Por isso que o socialismo é um processo de transição. Ah, tá. Obrigada. Alguém mais? Professor? Samuel, o que eu acho interessante também, e eu não sei se todos chegaram a ler, é a parte onde vai discutir a questão da individualidade livre e universal na sociedade comunista, né? Isso. Porque em alguns momentos, muitas críticas em relação à teoria marxista, dizendo que o Marx não trabalha, né, ou não apresenta a individualidade no centro das suas análises da história humana. E, como vocês falaram de coletividade, na verdade, ele apresenta, sim, né, ele em nenhum momento ele vai distinguir ou simplesmente ignorar a questão do indivíduo. Porém, esse indivíduo, ele tem um papel e uma responsabilidade no coletivo. Não sei se você vai falar sobre isso agora, Samuel. Na sequência, a gente está terminando a introdução do texto, né? Isso. A gente está no subtítulo, né, no tópico 1, né, que é a individualidade livre e universal na sociedade comunista. Porque aí eu acho que responde um pouco a questão que a Thaís levanta, né? Isso. Só finalizando aqui, gostaria de fazer um fecha aqui, uma conclusão da introdução, que é mais no âmbito da dialética entre a alienação e o desenvolvimento dos seres humanos, né? Que para Marx e Engels, né, a produção histórica das condições objetivas e subjetivas é de fundamental importância para que os indivíduos superem os limites da existência, né, presa ao ambiente local. Aqui a questão da universalidade, né, no indivíduo. E também, sendo assim, as ações dos educadores alinhados à pedagogia histórico-crítica devem ser a de lutar para que se torne cada vez mais intensa em todos os indivíduos a necessidade de criação da capacidade dessa produção material e espiritual universal, né? Que também é uma outra palavra cara, que é a questão da criação. A criação dentro da lógica, né, do materialismo, o homem, ele é criativo, e o trabalho dele precisa ser criativo.
A partir do momento que isso é retirado do sujeito, a sua criação tira dele também a humanidade, né? Então, a criação, ela é algo importantíssimo, né? Nesse cenário, tanto social quanto educacional, e cultural, econômico, né? Então, por isso que muitas vezes as crises que aparecem, elas têm o seu ponto positivo, porque ela tira o sujeito da zona de conforto e aí ele acaba, de certa maneira, desenvolvendo o seu lado criativo. Isso. Então, assim, para Marx e Engels, a Revolução Comunista nasce dessa contradição existente, né, entre a existência da massa dos sem propriedades, né, sem propriedade, e o caráter universal e multifacetado da riqueza material e espiritual produzido pelo trabalho dos próprios trabalhadores, que é a contradição presente nesse sistema de classe, né, sistema de propriedade privada dos meios de produção. E, desta forma, então, quais devem ser os objetivos da pedagogia histórico-crítica, né? Fecho com a pergunta aqui, a introdução, e para o autor, não é outro senão formar nos alunos a consciência da necessidade de apropriação da riqueza espiritual, universal e multifacetada. Muito bem? Então, na sequência, a gente entra no subtítulo 1, né? Onde ele vai desenvolver aqui a individualidade livre e universal na sociedade comunista, que, como a professora já bem colocou, a gente, né, já traz algumas respostas para essas questões já levantadas na introdução. Bom, na concepção de Marx, né, essa individualidade, até pensam que não está presente na teoria marxista a questão da individualidade, mas, pelo contrário, assim como a professora já fez uma prévia, a questão da individualidade está presente, sim, na teoria marxista, mas nós vamos tratar aqui de digamos, um outro modelo, um outro tipo de individualidade. Não essa individualidade que vemos no capitalismo, né? Cada um por si e os deuses por todos, né? E cada um se vire, meu vizinho passa fome, não quero nem saber. Isso é individualidade que não é o que está presente na concepção marxista. A individualidade que Marx defende é uma individualidade onde o indivíduo pense nesse cooperativismo, pense nessa concepção humana, histórica, né? E se aproprie, né, de forma coletiva do que é por ele produzido. E não desta forma que a gente percebe no sistema capitalista, onde, como o Martin colocou, uns ganham 4 ou 8 mil reais e vivem muito bem, mas aquele que vive com 70 reais por mês, né, e de certa forma todos acabam sendo alienados. Aí que mora a não concepção de classe, porque ambos fazem parte da classe proletariada, mas como um ganha 8 mil, outro ganha 70, então que se dane, né? O sistema capitalista assim se perdura. Alguém gostaria de estar tentando falar? Bom. Eu acho, fazer uma contribuição, tem uma ideia de ética que é o Ubuntu, né, que ela é originária da África, que é muito essa ideia de que eu sou o que sou por causa de você, a minha existência, ela depende da sua existência, então, sem você eu não sou. É mais ou menos aquela ideia de Martin Buber, né? O eu e o tu não pode existir sem o eu não pode existir sem o tu. Então, existe uma certa interdependência. Agora, isso não significa que a minha individualidade é eliminada ou é dissolvida na coletividade. Pelo contrário, eu continuo sendo um indivíduo, porém, eu sou um indivíduo dentro de uma coletividade, dentro de uma sociedade, né? E isso, de certa maneira, organiza uma lógica de convivência. Porque se eu sou por causa de você, se a minha existência depende da sua existência, isso significa necessariamente que a minha prosperidade depende da sua prosperidade e vice-versa. Então, não tem como eu prosperar sem você. E vice-versa, não tem como você prosperar sem eu.
Isso não significa que existe essa certa interdependência e que, de certa maneira, constrói toda a lógica do modo de viver de uma comunidade. Isso. Não elimina a individualidade, mas pensa também sempre no bem coletivo. Muito bem. Se os outros tiverem fé, é mais ou menos aquilo que acho que eu falei na aula passada, né? O vírus estava na China. Tá na China, não está aqui. Então, a China que se vire. O vírus foi para a Itália. A Itália que se vire. O vírus foi para, sei lá, para a Inglaterra. Inglaterra que se vire. O vírus chegou até nós, não tinha mais ninguém para nos ajudar. Entende? A gente não consegue pensar que, de certa maneira, hoje é quase impossível você pensar apenas numa singularidade ou numa particularidade. Está tudo interligado. O que afeta, sei lá, Estados Unidos, possivelmente ou quase sempre vai afetar o mundo inteiro. O que afetar a China vai afetar o mundo inteiro. Né? E as nossas decisões, de certa maneira, precisam ser tomadas sempre partindo dessa lógica de que se essas decisões serão boas para todos ou não. Né? Eu acho que isso faz total diferença. Assim. Isso. Eu penso que o que atrapalha essa concepção de interdependência, que é um modelo já colocado por outros teóricos, né, como Hermann Durkheim, por exemplo, ele pensa a sociedade como justamente o organismo, porque há essa interdependência, mas essa interdependência ela é falha porque tem uma mercadoria aí no meio que não permite que essa interdependência aconteça no campo coletivo, que é o dinheiro, né? Mais uma vez, o dinheiro. E se pensando nesse modelo de humano, de indivíduo para si, né, não indivíduo em si, como é no sistema capitalista, mas indivíduo em si no comunismo, é um indivíduo onde ele trabalha em função dos outros, por isso que é o cooperativismo, por isso que ele está percebendo o seu papel dentro da sociedade, né, está percebendo o seu papel dentro da relação homem-natureza, homem-sociedade, e assim por diante, dentro da relação de interdependência, né, onde, não estou falando que vai acabar com o dinheiro, acabar com, não, a gente está falando em divisão social do trabalho, em divisão da riqueza produzida por todos, e não apropriação de poucos pelo aquilo que é produzido por todos, né? Eu acho que aqui mora uma grande diferença dessa questão do indivíduo dentro, né, da teoria marxista. O professor gostaria? Tem uma parte aqui também que eu acho bem interessante, que está lá na página 13, no primeiro parágrafo, onde o autor, né, ele destaca que a liberdade do indivíduo na coletividade comunista é muito maior do que a liberdade restrita, que é de poder mover-se em meio ao acaso das condições alienadas de existências próprias à naturalidade da divisão social do trabalho no capitalismo. Isso porque na coletividade comunista, os indivíduos controlam as condições da existência, o que possibilita o livre desenvolvimento dos seres humanos, o que é bem diferente do desenvolvimento espontâneo que ocorre nas condições automatizadas que na sociedade capitalista comandam a vida dos indivíduos, a revelia de sua vontade e de sua consciência. Então, alcançar essa liberdade só é possível por meio da luta revolucionária pela superação da realidade comandada aqui pelo capital. Então, essa parte eu acho extremamente importante, porque, às vezes, essa discussão que o Martinho traz no ponto, ela é muito pertinente, porque não adianta você ter tudo extremamente desigual, porque você pode ter um carro, mas você não pode sair com o seu carro na rua porque alguém vai roubar, não é? Você pode ter dinheiro, ter joia, mas você não pode usar joia porque você sai, a pessoa vai pegar a sua joia. Então, quer dizer, eu só consigo viver bem se os outros também conseguirem ter um mínimo de dignidade
de sobrevivência, né? Então, eu acho isso muito importante quando ele está trazendo essa discussão e falando, olha, a individualidade ela é importante, mas é uma individualidade relacionada a uma coletividade, porque senão a gente não consegue sobreviver. Isso, resumindo, professora, que ele coloca, né, na coletividade comunista, os indivíduos controlam as condições de existência, né, o que possibilita o livre desenvolvimento dos seres humanos. Contribuindo um pouquinho, ontem eu estava conversando com o Anderson sobre a leitura desse livro, porque ele está estudando um pouco sobre o assunto, porque ele está trabalhando com umas escolas, uma escola do campo do MST, e essa escola, ela é baseada, se eu não me engano, numa teoria da escola comuna, que tem muito disso, do papel dos alunos ter esse protagonismo, ter essa coletividade nas decisões da escola, tanto no que vai ser ensinado, no dinheiro que vai ser destinado para a escola, e daí ele estava me mostrando a estrutura da escola, é completamente diferente. Então, assim, ele falou que tem uma assembleia geral, onde eles, tipo assim, eles se reúnem para discutir o que vai ser trabalhado na escola, o que vai ser as decisões mais importantes, os alunos não são excluídos. Isso desde a educação infantil, né, até o ensino médio, né, vamos dizer, todos os ciclos. Eu achei bem interessante, porque tudo isso que a gente está fazendo, está discutindo na prática, né, na escola. Eu achei muito interessante que ele foi explicando um pouco como que funcionava essa escola. Eu falei, nossa, encaixa direitinho com o que a gente está lendo, né, com o que a gente está discutindo. Aí eu lembrei dessa explicação dele sobre esse movimento da escola comuna, que é muito interessante. E, Adriele, essa escola comuna, ela surge da prática de Makarenko. Não sei se vocês já leram, chama Anthony Makarenko. O Makarenko, ele era um funcionário público e um intelectual, e ele foi desafiado, porque eles diziam assim, você é só um intelectual, eu quero ver você dirigir uma escola e colocar esses princípios no cotidiano de uma escola. E Makarenko acaba indo e assumindo uma escola comuna. E assim, foi muito interessante. Se vocês puderem ler, gente, vale a pena. Senão, daqui a pouco eu conto o final do livro. Mas, assim, o Makarenko, ele muda totalmente a estrutura da escola, né? E aqueles alunos que eram totalmente abandonados, porque eram alunos órfãos, eram delinquentes, então era assim, era uma escola para uma geração que o Estado acreditava que nunca ia funcionar. E o Makarenko, realmente, ele olhou para todas as teorias pedagógicas e dizia assim, nenhuma dessas teorias encaixa nessa escola, porque as teorias eram de uma classe elitista, e o Makarenko vê a necessidade de se pensar numa escola comuna. E ele foi muito bem sucedido. É lógico, gente, que foram escritos chamados 7 poemas pedagógicos de Makarenko. Ele passou por situações complicadas, porque quando ele chegou lá, ele queria colocar em prática a coletividade. E essa escola funcionava assim, só vai comer quem ajudar. Então, tem que ajudar no plantio, tem que ajudar na organização da casa. E um dos meninos acabou não obedecendo o Makarenko e nem a própria coletividade. Ele fez totalmente errado e num ato assim pensado, ele começa a gritar com o Makarenko e desrespeita. E o Makarenko, nessa hora, ele dá um tapa na cara do menino. E aí ele fala que foi a pior coisa que ele fez. Ele falou assim, gente, eu sou um monstro, eu vim aqui para trabalhar uma perspectiva de coletividade e eu estou batendo nesse adolescente como os outros faziam. E aí o Makarenko começa a problematizar. Só que olha que loucura. Esse menino, quando leva um tapa, para esse menino o tapa foi importante. Por quê? Pela primeira vez alguém viu esse menino, porque eles eram invisíveis, porque como ninguém acreditava neles, deixava eles fazer o que eles queriam. E quando ele viu que alguém chamou a atenção, ele percebeu, olha,
alguém está preocupado comigo, né? Então, o Macarenco, ele muda completamente essa rotina da individualidade para uma coletividade. Quando sumia alguma coisa na escola, eles faziam uma assembleia e eles entendiam que ali, para poder as coisas funcionar, um tinha que ajudar o outro. Ou seja, ele transforma radicalmente a escola e mostra que é importante e que dá certo trabalhar nessa perspectiva. Para vocês terem uma ideia, o trabalho dele foi tão importante que aí eles chamaram o Macarenco para assumir uma outra escola, mas era uma escola muito top, uma escola, assim, de primeiro mundo, de modelo, e eles queriam só o Macarenco. E aí ele falou assim, não, ou os meus alunos vão comigo, ou eu também não vou. E aí você acaba até chorando, porque aí o que eles fizeram? Eles foram marchando dessa escola comuna para outra escola, todos juntos, assim. Então, é um livro que vale a pena. São 7, chama 7 Poemas de Macarenco, poemas pedagógicos, é muito lindo mesmo. E tem tudo a ver com o que o Anderson está discutindo aí na Escola do Campo. Eu vou mandar para vocês esse livro depois. Manda sim, professora. Bom, aqui, no final, aqui na página 13, a gente tem um contexto histórico aqui, onde o autor traz a redução dos indivíduos à condição de indivíduos abstratos, né? Que, devido à limitação do pré-capitalismo ali, a limitação de intercâmbio, né? Leva os indivíduos presos à condição de reprodução de sua existência, que era dada como naturais, né? A impossibilidade de comercializar. Assim, com o advento da mundialização das relações de mercado, né, e com a autonomização das forças, autonomização entre muitas aspas, né, porque se a gente for ver é mais uma nova escravidão do que ser autônomo, né, porque ser autônomo é o que leva ao grande fetiche do capitalismo, é o trabalhador livre, né, mas só mesmo na palavra. Então, o que acontece? Esse indivíduo, ele, nessa relação de troca no sistema capitalista, né, ele passa a ser uma mercadoria, né, onde leva os indivíduos a uma situação de desprovidos de todo qualquer conteúdo, de qualquer conteúdo, né, e tornando-os mesmo uns indivíduos unilaterais, abstratos, né, por quê? Porque ele não tem esse conteúdo, ou seja, é como se a gente fosse comprar um livro com uma bela capa, né, uma bela forma, mas se abre para começar a adentrar os conteúdos, não existe nenhum conteúdo crítico ali, né? E o capitalismo funciona meio que dessa forma. O indivíduo vive uma ilusão de livre, né? Porém, ele é vazio de conteúdo, né? Ele não tem um gozo pleno de sua liberdade. Por quê? Porque ele vende essa liberdade em troca do dinheiro. Ele precisa trabalhar para a sua sobrevivência, que é o oposto quando a gente está trabalhando a questão do indivíduo no comunismo, né? O indivíduo, pelo contrário, ele não é abstrato, ele é um indivíduo pleno de conteúdo, de forma e conteúdo, né? E para o autor, a superação desse estado de coisas só é possível com a apropriação total pela humanidade despossuída da riqueza material e espiritual, ou seja, do seu objetivo e da subjetividade. Só desta forma, né, uma vez que o indivíduo possua essa totalidade, se aproprie dessa totalidade, ele consegue ser esse indivíduo pleno, né, e não mais um indivíduo unilateral e abstrato. E, então, esse é o primeiro ponto que Marx e Engels acentuam nesse processo de apropriação, né, ou seja, a apropriação da totalidade das forças produtivas. Só assim seria possível, né, um indivíduo não alienado, uma vez que esse indivíduo universal, ele se apropria, né, dessas forças produtivas que hoje se encontram privadas, né, pelo capital, o grande capital. Então, o conhecimento, sendo um conhecimento, uma vez que o conhecimento também integra as forças produtivas, né, fica claro que o fundamento, o objetivo central da pedagogia histórica e crítica é preconizar a apropriação pela classe trabalhadora, né,
dessa totalidade do conhecimento socialmente existente. Assim, pessoal, se alguém tiver alguma coisa a ser apontada aqui nesse tópico 1, fiquem à vontade, porque na sequência a gente já passa para o subtítulo 2. Oi, Samuel. Eu fiquei em dúvida quando eu estava lendo, no sentido de que ele fala na apropriação total, parece que o texto deixa a entender que se não há a total apropriação, esse é um movimento que não é um processo. Às vezes dá a entender que é uma coisa que tem que ser uma mudança bem efetiva de uma hora para outra. Mas acho que não é isso que ele quer dizer, né? Não, boa pergunta. É um ponto central essa questão que você nos levanta aqui, que você levanta nesse momento, até porque essa concepção de totalidade, que ele está falando de apropriação da totalidade, é apropriação no sentido da classe trabalhadora, né? É claro que alguns vão se apropriar mais, outros menos, mas desde que a classe se aproprie, né, dessa totalidade, é o que ele está apontando. Mas a professora pode aprofundar um pouco mais, professora, essa questão. Não, é isso mesmo, que é essa questão da totalidade. É um exemplo, Sérgio, o Paulo Freire, quando ele trabalhou, né, escreveu aquele livro Pedagogia do Oprimido, ele dá um exemplo que eu acho que tem tudo a ver com essa discussão da totalidade. Por exemplo, na escola, muitas vezes nós trabalhamos a leitura da palavra, mas não a leitura do mundo. Então, vamos supor, Ivo viu a uva. Então, em seguida, a professora fala, copie 10 vezes, Ivo viu a uva, tal. É errado isso? Segundo Freire, não. Você pode pedir isso para o aluno. No entanto, pensando numa perspectiva do materialismo, eu tenho que levar esse sujeito a pensar na totalidade também. Então, eu posso falar para o aluno copiar 10 vezes, mas eu tenho que levar ele a pensar. Por exemplo, quem é o Ivo na sociedade contemporânea? Quais as influências das políticas internacionais, nacional, municipal na vida do Ivo? Qual é a relação do Ivo com o proprietário de terra? Quanto que esse proprietário de terra investiu para ele poder ter hoje esse produto ou dominar esses meios de produção? Quanto que ele paga para aquele sujeito que faz o trabalho braçal? Qual é a relação da mais-valia entre o dono da propriedade e aquela pessoa que acaba colocando a sua força de trabalho naquele processo todo? Uma outra questão, quanto que essa uva é vendida lá no sacolão? Quanto de imposto eu pago para poder consumir essa uva? Então, seria essa totalidade, no sentido de olhar uma microestrutura, mas relacionar com a macroestrutura. E aí, você fez uma pergunta importantíssima. Será que a gente vai ter o domínio completo disso? Não. Nunca nós vamos conseguir ter o domínio completo, mas eu preciso, pelo menos, entender e relacionar que o que acontece comigo, Adriana, tem influência de uma macroestrutura, de um sistema, de uma política, de uma cultura, de uma questão econômica. É nesse sentido, relacionar a universalidade com a singularidade, né? Que aí ele chama de totalidade. Legal, obrigado. Por exemplo, Sérgio, um outro exemplo, teve uma época que nós participamos de um projeto de extensão em Cianorte, acho que vocês conhecem, né, que é a capital do vestuário, lá vem roupas caríssimas, e a gente foi numa cooperativa conversar com a pessoa que coordenava, e eu perguntei para essa pessoa quanto que custava aquela calça ali para ela, mas que ela tentasse, de certa forma, colocar tudo no papel, a energia, a matéria-prima, o trabalho,
tudo, tudo. Quanto que custava aquela calça ali para ela? Aí ela disse assim, olha, tudo, essa calça sai por R$ 25. Aí eu falei para ela, e quando essa calça, então, sai daqui com essa etiqueta, porque aí a etiqueta também é o fetiche, né? Coloca essa etiqueta, quanto que essa calça é vendida num shopping? Aí ela disse assim, olha, basicamente, dependendo da localidade, sai 300 a 600 reais. Então, olha a loucura, por isso que o Marx diz da totalidade, porque se eu sei disso, talvez eu não compraria essa calça, mas como eu não sei, o que que acontece? Eu chego lá no shopping, eu sou bem atendida, a pessoa me oferece um suco, me oferece alguma coisa, eu coloco a calça, ela já fala assim que eu fiquei magra, e já ganhou a pessoa, né? Porque aí você fala, nossa, né? Você ficou linda, tá super magra, aí você já fica feliz. Aí ela diz assim, olha, eu vou conversar lá com a gerente para ver se eu consigo parcelar. Aí ela chega e fala, menina, hoje é seu dia, a gerente também gostou de você. Ela parcela em 20 vezes no cartão de crédito. Na hora eu compro. Por que eu compro? Porque eu não compreendo o processo, porque se eu compreendesse o processo da totalidade, eu diria, não, você está me explorando, essa calça sai a R$ 30, você está me cobrando 600, né? Então, é essa perspectiva que o Marx coloca como necessidade de entender a totalidade, que é a relação da micro e da macroestrutura. É engraçado, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu achei isso um escândalo, né? Porque em Angola não existe isso. Você entra na loja ou vai para a praça, vai para uma praça comprar, olha, se você tocar na roupa ou em qualquer outro objeto e não comprar, você tem problema. Só que é verdade, só que o que vende também está nem aí se você compra ou não. Ele quer que você compre, mas ele também não fica, digamos assim, te coagindo ao ponto de você se sentir tão mal, né? Porque você se sente mal. Você se sente tão mal que você fala assim, puxa, vou comprar. É um processo assim, psicológico que você não presta atenção. Depois que você dá conta, puxa, eu comprei, não precisava, né? Você não dá, literalmente não dá conta, assim. Aí, chegou um tempo que eu falava para minha esposa, eu falei assim, eu tenho que começar a ensinar para essa gente o marketing, né? Porque a pessoa mal entrou na loja, assim, apaga literalmente todos os objetivos pela qual você, digamos assim, tinha em relação à própria loja. Você foi com o objetivo de comprar tal coisa, mas você coloca os pés na porta da loja, parece que aquele objetivo é tirado de você e é colocado outro objetivo, né? É uma coisa assim, que eu falava assim, meu Deus do céu, que loucura esse mundo, hein? E aí te cria uma necessidade que você nem precisa, né? É verdade, é verdade. Você fala, gente, eu não vou sobreviver se eu não levar esse sapato. Cria uma necessidade desnecessária. Sim. E é justamente, talvez, esse outro problema, por exemplo, que emerge dessa sociedade capitalista, que é o consumismo. Né? É justamente você alimentar ad eterno, ou seja, eternamente, inúmeras coisas que você, de fato, não, digamos assim, não precisava. Né? Aquilo que os filósofos antigos diziam, que a definição de amor, né? Tem um aqui, seria amor como desejo. Então, o amor como desejo. Só que eu só desejo o que me falta. Só que tem um problema gravíssimo, porque sempre que eu tenho aquilo que me faltava, que eu desejava, eu já não desejo mais. Então, por exemplo, eu desejo um iPhone 7. Eu desejo, mas só desejo porque me falta, porque eu não tenho. Desde o momento que eu vou na loja, compro o iPhone, eu não desejo mais esse iPhone. Entende? Aí eu crio um outro desejo. Só que eu não presto atenção que esses desejos, de certa maneira, também são impulsionados em mim através do próprio mercado, porque não tem só iPhone 7, tem o iPhone 8, tem o iPhone 9, 10, 11 e assim
assim em diante, né? Então, você vai criando inúmeros desejos, inclusive para preencher um vazio existencial que não, de certa maneira, não é preenchido por nada que é talvez material, né? Então a gente fica dentro dessa bolha tentando encontrar o nosso lugar e preencher esse vazio com coisas, e a gente deixa de ser, né? De ser humano, na verdade. Aquelas coisas mais essenciais a gente coloca de lado e passa a se construir a partir daquilo que eu disse. Essa máquina, a gente passa a ser uma máquina que faz esse mercado, esse mundo continuar a existir ou a produzir os seus bens, né? E aí, Martinho, eu lembro de Santo Agostinho, né? Que aí quando ele discute a necessidade de a gente separar o que é desejo e o que é vontade, porque desejo é irracional, a vontade ela já passa por uma racionalidade, né? Professor, mas essa questão do fetiche mercadológico, ele vai tão além que, como Zygmunt Bauman já dizia, em vida para consumo, né? Quando a gente pensa que a gente está querendo comprar mercadoria, a gente, na verdade, está se vendendo a ela, né? A gente se torna outra mercadoria, movido pelo desejo, né? Que é o processo de coisificação, né? Nós estamos nos transformando em coisa e olhando o outro como coisa também. É o que o Kossik fala, né? Esse processo de coisificação, ele é muito sério. Por isso, da necessidade de entender a totalidade. Nesse sentido. Agora, o Sérgio ficou completo, hein, Sérgio? Foi uma questão bem levantada. Bom, já caminhando aqui para... Já deu até vontade de ir lá comprar uma calça. Deu vontade, né? Se existia. Mas, então, aqui na parte 2 do texto do autor, né, ele vai trabalhar com um conceito, um termo bastante importante, né, para a gente analisar dentro dessa concepção de sociedade comunista, como que essa divisão, né, social do trabalho, ela acontece, mas acontece totalmente de modo diferente, não é essa concepção, por exemplo, a gente percebe no sistema capitalista, a pessoa fica 30 anos trabalhando, por exemplo, numa fábrica de carro, de um paletó, quando ela perde aquele emprego, ela não sabe fazer outra coisa. Muitos, né, se suicidam, muitos tiram sua vida. Por quê? Porque não tem essa autoatividade. Além dela não compreender o processo como um inteiro, como uma totalidade, ela não sabe fazer outra coisa. Então, dentro da sociedade comunista, todos têm que saber um pouco do todo, né? Além de saber o processo como inteiro, a percepção de totalidade, ele também tem que entrar dentro dessa concepção de interdependência, Martim, que você citou há pouco tempo, de ter que servir para outra coisa, por exemplo, não é porque eu sou pedreiro que eu não posso operar, né, por exemplo, não tenho esse conhecimento de operar um coração, eu tenho que ter, assim como o médico que opera um coração vai ter que vir aqui levantar o muro de casa. Então, essa autoatividade leva a essa plenitude, né, do indivíduo, né, em sua riqueza humana. Ou seja, na sociedade comunista, deixa de existir a separação entre atividade material e espiritual, deixa de existir a alienação do trabalho e este torna-se autoatividade, ou seja, atividade na qual ele deixa a marca de sua individualidade na riqueza humana, né, no processo social, humano, histórico, material, cultural, né, político, completo. Mas para alcançar a autoatividade, é necessária a superação do caráter alienado do trabalho na sociedade capitalista, né? Por quê? Porque o trabalho na sociedade capitalista é um meio para a sobrevivência, não de autorrealização, né? Porque é um trabalho alienado. Por isso, ele permite apenas a sobrevivência, e de forma bem precária, né? Em muitas situações. Bom, superado essa forma de trabalho, né? Os indivíduos se tornam plenos de conteúdo. Já neste ponto 2 aqui, penso que trabalhamos, né, com a questão de totalidade que o professor estava apontando, né, o Martinho também apontou, mas tem algumas citações, se alguém, né, quiser contribuir um pouco mais,
Caso não, eu já passo pro tópico 3, o subtópico 3, subtítulo. Só contribuir. Pode falar, João. Desculpa. É só um comentário interessante no finalzinho dessa parte do 2, que ele fala como o capitalismo conseguiu fazer o trabalho ser alheio ao trabalhador. A nossa atividade vital humana, que é o trabalho, o capitalismo conseguiu, em nós, se transformar em algo negativo. Nós negamos a nossa própria atividade humana, né? Aquilo que nos dá muito bem observado. Verdade, que o Marx vai dizer que o trabalhador, ele no trabalho, ele não se sente humano, ele se sente uma coisa, né? Por quê? Porque essa parte in natura, ele está sendo alienado. E só se sente humano novamente quando está em casa, né? E o pouco tempo que lhe resta. Bem observado, João. Quem mais? Era exatamente isso que o João ia falar, né? Que tem uma parte na página 17 que tem uma análise, né, do Duarte, que ele fala assim: dessa análise realizada por Marx, podemos concluir que os indivíduos não podem ter uma vida plena de sentido se a sua atividade vital, que é o trabalho, está reduzida a um simples meio de sobrevivência. E nisso eu me recordei, isso é muito forte, quando eu iniciei o meu trabalho, tipo, de carteira assinada, né? Eu trabalhava numa loja, né? Não como vendedora, eu trabalhava como empacotadora e com 17 anos. E na época eu estava fazendo ensino médio, eu trabalhava das 8 às 6 e à noite eu ia estudar. E aí, como que isso afetava o desenvolvimento na escola? Daí, até às 6, aí eu ia em casa correndo, tomava banho, jantava e ia para a escola. 7 horas tinha que estar na escola, só saía às 11. Então, como que esse movimento do trabalho, ele... Não, aqui o trabalho é em outro sentido, né? Mas o trabalho na sociedade capitalista, né? Que eu estou dizendo. Como que ele quase que escraviza a nossa existência, né? Mesmo, ele tira tudo aquilo que de mais ânimo, de criativo, que eu poderia produzir de repente na escola, no meio educacional, com conhecimento que eu estava ali aprendendo, e como que esse trabalho, ele tirava isso de mim. Foi quando eu entrei na universidade, a gente começa a estudar isso, e eu resolvi sair. Eu falei, se eu tenho essa possibilidade de sair do meu trabalho e, por exemplo, tentar me manter com bolsa, né, que a universidade tinha bolsas, eu vou fazer isso porque se eu continuar trabalhando, eu não vou conseguir me dedicar ao estudo. Que essa minha criatividade, esse meio de construir essa autoatividade, eu não estava conseguindo produzir. Então, e muitas pessoas, elas abdicam do conhecimento da própria universidade para continuar trabalhando, para poder ter esse meio de sobrevivência, né, que não pode fazer, que a sociedade capitalista, ela quase que impõe, né, isso para você tem que escolher entre um e outro. Eu acho bem interessante essa parte. Desculpa, João, pode continuar. Só para concluir isso que a Adri falou, a continuação desse trecho que ela leu é muito forte. Diz assim, eu vou ler rapidinho. Vejam o que os seres humanos são obrigados a fazer na sociedade capitalista. Para continuarem a viver, precisam desfazer-se de uma parte de sua vida. Precisam vendê-la a outro e não vendem qualquer parte de sua vida. Vendem a mais importante. Olha como é pesado, né? O capitalismo, o trabalho alienado, ele não só se apropria da sua força de trabalho, como se apropria praticamente da sua vida como um todo, porque, por exemplo, você pega a cidade como São Paulo, eu fiquei lá por um pouco tempo assim, eu consegui perceber como que é frenético o ritmo de vida ali, e como que é atroz, né, esse sistema capitalista, essa relação de trabalho ali, porque o indivíduo sai 4 horas da manhã, porque ele vai viajar, né, de um centro de um bairro para o centro, ele é uma viagem praticamente de ônibus. Trabalha o dia inteiro, pega o ônibus e volta, um pendular. Descansar, ou seja, ele vendeu a vida inteira dele para o capital, né, para o trabalho. Podemos continuar? Quem tiver dúvida pode perguntar, tá bom? No caso tem a Andréia, a Dani, a Fernanda,
a Jéssica, o João, né? Fiquem tranquilos, viu, gente, para fazer pergunta, a Tayla. É que, né, como vocês não estão assim quietinhos, mas pode perguntar, pode contribuir aí de alguma forma, fiquem bem à vontade, tá? Olha, tá excelente. Joia. Agora todo mundo resolveu. E faz a gente, assim, eu sempre falo que estou fazendo a linha do tempo da minha vida, né, interessante. Então, hoje eu estou só na reflexão aqui comigo mesma, mas obrigada, Adriana. Então, pessoal, na parte 3, que o Milton Duarte traz, né, as suas reflexões acerca das relações humanas plenas de conteúdo na sociedade comunista. Vai fazer meio que, né, um apanhado geral de tudo isso que já vem sendo dito, né, e discutido por nós no decorrer do texto. Mas aqui, né, ele vai falar que na sociedade comunista, né, a concepção marxista de comunismo é a de que se trata de uma sociedade na qual as relações humanas e a vida humana, né, são plenas de conteúdo, em oposição ao caráter unilateral, abstrato e vazio das relações humanas na sociedade capitalista. Ou seja, se a riqueza da individualidade depende das relações sociais das quais participa o indivíduo, então é claro que a nossa individualidade é extremamente pobre na sociedade contemporânea, na qual as relações sociais são produzidas a um único denominador comum, o dinheiro, né? Como a gente acabou de discutir, a gente temos que, obrigatoriamente, para não morrer de fome, né, vender uma parte da nossa vida em troca do dinheiro. É o dinheiro que é essa mercadoria que dentro dessa relação de trocas que o capitalismo estabelece, ou seja, uma mercadoria é a nossa força de trabalho, a outra mercadoria é o dinheiro. Eu tenho que vender minha mercadoria para obter o dinheiro, para poder comprar outras mercadorias, né, para poder, assim, sobreviver. E apenas sobreviver, você não vai ter gozo pleno da sua vida, a não ser que, né, você seja um alienado, mas ganhe, né, um salário que lhe permita a esse gozo, né, pleno. Mas na sociedade capitalista isso é bem difícil, né? Então, a individualidade depende das relações sociais das quais participa o indivíduo. Então, é claro que nossa individualidade é extremamente pobre na sociedade contemporânea, na qual as relações sociais são produzidas, novamente, né, a um único denominador comum, dinheiro. Então, a gente consegue perceber aqui, finalizando o texto do autor, que a pedagogia histórico-crítica, ela tem, né, esse fundamento e esse objetivo norteador e principal, trazer essa questão de dar acesso, né, possibilitar a classe trabalhadora a ter acesso a esse conhecimento mais elaborado. Esta é uma passagem que a gente não só consegue perceber aqui com o Milton Duarte, mas também com o fundador da pedagogia histórico-crítica, né, Saviano. Ele pega bastante pesado, assim, bastante de forma crítica, essa questão do currículo, né, que perde mais tempo com eventos recreativos no ano letivo escolar do que se voltando a possibilitar a essa classe trabalhadora o conhecimento científico mais elaborado. Então, os fundamentos principais da pedagogia histórico-crítica não é outra senão possibilitar, né, essa apropriação de totalidade do conhecimento produzido pela humanidade, por todos, né? E aqui assim, o autor vai finalizar dizendo que a plena humanização das relações entre os indivíduos, alcançada por meio da Revolução Comunista, que transforma a riqueza material e espiritual universal do gênero humano em conteúdo universal da vida de cada indivíduo ao meu ver, ao mesmo tempo o horizonte e o fundamento da pedagogia histórico-crítica. E, claro, pessoal, ainda temos tempo para discutir esse último ponto. Fiquem à vontade.
Gente, alguém ficou com alguma dúvida ou quer completar? Ou fazer algumas considerações em relação a esse primeiro capítulo? Ou ficou tudo claro? O texto, assim, a primeira vez que eu li, eu achei ele é um pouco complexo, principalmente nas citações de Marx, né? A gente eu não tenho muito estudo na área, mas as discussões do grupo já ajuda bastante a gente entender essa relação de classes, né? Apesar dele enfatizar mais isso, mas eu acho que a gente também pode trazer um pouco para a questão, igual até um pouco de gênero, racial, né? Porque quando a gente pensa nessa questão do conhecimento, né, universal, um conhecimento para todos, de qualidade, gratuito, né, a gente também tem que pensar desse outro lado, né, igual o nosso, que a gente estava comentando, né, professora, esses dias, sobre a questão que, por mais que as mulheres estejam, em maioria na universidade, né, em maioria ingressando no ensino superior, ainda elas são as que menos recebem investimento para pesquisas. Então, isso eu acho que tudo está relacionado, são consequências também da sociedade capitalista, né, que incentiva a questão racial também, quantas pessoas negras conseguem ingressar na universidade, conseguem chegar em cargos de poder, conseguem ter apoio para pesquisa científica. Então, assim, eu acho que isso tudo vem a contribuir, por mais que essa análise nesse texto não é feita, mas eu acho que cabe a gente também refletir, e quando a gente lê, dá a impressão que a gente está falando de duas classes de pessoas brancas, né? Mas não é isso, eu acho que é tudo misturado mesmo, eu acho que é tudo envolvido, né? As questões de gênero, as questões raciais, né, não só da mulher, mas de pessoas trans, né, que tem tanta dificuldade também de ingressar no mercado de trabalho, por isso, às vezes, vai para a prostituição, e então, assim, eu acho que é uma análise que a gente também precisa fazer para nós entender essa sociedade capitalista, porque isso também é consequência, né, porque ela impõe essas coisas também para pessoas que não seguem algum tipo de regra, né, dessa pessoa branca, hétero, né, de classe média, e mais ou menos por aí que eu queria só contribuir para a gente finalizar. Posso? Foi bem importante essa observação. Só um momento, João, da Adriele, até porque essa questão de gênero também está presente ali, né, ali no final do texto, como tem uma citação direta que Marx faz, mostrando como que essa questão de coisificação, de tratamento de posse que está no capitalismo, esta relação que é pautada pelo homem, né, o vetor, o macho alfa e a mulher como propriedade do mesmo, isso não acontece no sistema comunista, né? Ele faz uma rápida passagem ali, justamente apontando essa questão de gênero. Fique à vontade, João. É só uma contribuição em cima disso que a Adri falou, porque essas questões de gênero, de raça e tudo mais, no marxismo, ao meu entendimento, ele não usa essas questões para classificar. Ele fala, né, no conhecimento, na cultura elaborada pelo conjunto dos homens, pela humanidade, só que, assim, ele não desvaloriza nenhum desses sujeitos. Não é que a cultura que é elaborada pelo homem branco é mais importante. Não, ela é elaborada pela humanidade, né? E ele compreende daí essa humanidade como a totalidade dos sujeitos, né? É o capitalismo que veio mesmo e que disse, não, você é isso, você vai ser inferior e você não vai ter os mesmos direitos e tudo mais. O marxismo, ele está além disso, né? Ao meu ver. Muito bem colocado, João, até porque você pega uma obra dele ali no Manifesto do Partido Comunista, ele vai apontar que o capitalismo corrói tanto o caráter do homem, né, histórico, a ponto de que o capital se sente dono de tudo, inclusive a ponto de poder assediar a mulher do proletariado. Olha para você ver quanto o capitalismo ele é corrupto, né? Mas a professora pode aprofundar um pouco mais, professora. Vamos lá. Antes da professora, preciso fazer uma pequena observação, que eu acho que é extremamente importante, porque às vezes eu penso que a gente fica falando do capitalismo, parece que é um senhor de barba que está lá em algum lugar, né?
que é uma entidade, mas o que é o capitalismo? Aí é que vem a questão de pensar no ser humano, na concepção de ser humano, porque quem faz o capitalismo somos nós, ou seja, são os seres humanos. Exatamente, Martinho. Porque a gente fica falando assim do capitalismo como uma entidade abstrata, aquilo que Adam Smith parece falava, né, da mão invisível que comanda o mercado. Entre aspas, né? Quem comanda o mercado somos nós, a gente faz as regras, nós fazemos a sociedade, né? Então, isso é extremamente importante porque você sai dessa abstração que eu de certa forma rejeito, né? E vem para a concretude, né? Afinal, o que é isso? Vamos tentar materializar para a gente ver de fato o que é. É essa lógica formativa que se pauta em vários modelos, só que o modelo é justamente isso, é formar um ser humano que vai construir um tipo de mundo que se constrói a partir de uma lógica específica que se estabelece a partir dessa ideia, por exemplo, do lucro. Muito então, bem. Você veio para uma concretude e sai do... Porque por muito tempo eu me questionei, mas afinal, quem é o capitalismo? Né? Quem é ele? A gente que faz isso, né? A gente que faz esse mundo, de certa forma, se produzir a partir dessas lógicas. Né? E aí, evidentemente, que entra tudo isso que o pessoal falou, que o João falou, que a Adriele falou, que você tem essas separações que vêm a partir dessa delimitação de um modelo de sociedade que se constrói a partir dessa ideia do próprio... A exemplo disso, por exemplo, não é que nunca existiu racismo antes do século XV ou XVI. Não é que nunca existiu racismo antes do momento em que se estabeleceu o conceito de raça para agora passar a classificar os seres humanos. Antes, a raça era usada para classificar os vários tipos de plantas, seja lá o que for, e depois passou a ser usada para classificar os seres humanos, e a partir disso você legitima a escravidão, legitima uma minoria, e você passa, então, a partir daí, a construir um novo tipo de sociedade. Não, antes disso já existia tudo isso. Antes desse século, sei lá, século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, já existia várias e inúmeras atrocidades. Se a gente voltar um pouquinho para trás, né? A ideia, por exemplo, cosmológica dos estoicos, né? A ideia ética, sei lá, dos gregos, aquela ideia de que Sócrates falava isso, né? O ser humano, cada ser humano tem o seu lugar no cosmos. O cosmos é ordenado de tal maneira que se você, que é escravo, deixar de ser escravo, você traz uma certa desarmonia. Então, o seu papel de escravo é extremamente importante. Quem falava isso é Sócrates, lá, sei lá, tantos anos antes de Cristo, entende? Então, isso sempre existiu. Então, o problema é de quem? Eu acho que sim, ó. Somos nós. O Marx mesmo. E até, Martinho, desculpe interromper, essa questão também a gente pode refletir na questão das aulas remotas, porque nós, enquanto docentes, nós estamos ultrapassando a nossa jornada de trabalho, né? A maioria está, às vezes, passa o horário de almoço, produzindo, devido à cobrança que nós estamos tendo. Então, até que ponto nosso trabalho também está sendo alienante, enquanto professores? Por uma exigência, né, social. Marx cria mais-valia absoluta e mais-valia relativa, né? É quando a exploração, ela intensifica-se, né? Quando você volta, por exemplo, a um trabalho análogo à condição do século XVI, né? 18, 19 horas de jornada. E o que o Marx tinha, ele apontou, é importante que muitos confundem que o Marx está falando somente voltado para o sistema capitalista. Pelo contrário, ele está falando que em todos os períodos da história humana houve, sim, a exploração de um homem sobre o outro, né? Mas é no sistema capitalista que essa exploração se intensifica, pela relação de trabalho estabelecida, né, nesse sistema. E aí a gente só consegue ter
essa consciência a partir do momento que eu compreendo o conceito de classe. Por isso que nós não podemos perder de vista esse conceito de classe, né? Então, esse primeiro capítulo, eu achei ele bem pertinente, porque ele traz para a gente agora qual janela que nós temos que olhar quando falamos de pedagogia histórico-crítica e quando falamos de teoria histórico-cultural. Algumas pessoas podem ter achado um pouco chato, né, porque fica discutindo a todo momento a questão do que é a sociedade, mas é necessário, porque aí a gente consegue compreender também o que vai dar embasamento para os nossos estudos, para as nossas pesquisas, a partir desse primeiro capítulo, que é pensar nessa pedagogia e nessa teoria de aprendizagem. Então, eu gostaria de saber se ficou claro, gente, ficou alguma dúvida, ou podemos encerrar esse primeiro capítulo?